Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a missionária Karine Vielmo e este é o canal Vida Liberta. Hoje vamos falar sobre quem são os filhos de Deus e qual a autoridade dada por Jesus aos filhos. Amém? Quero te convidar a ficar comigo até o final. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e abençoe aí outras vidas também. Amém? Estamos numa série de 4 vídeos falando sobre o nosso inimigo, conhecendo o nosso inimigo. A palavra diz que conhecendo a verdade nos libertará. A verdade nos liberta. Então precisamos compreender, né? No vídeo anterior falamos sobre quem é o nosso inimigo, da onde ele veio. E agora vamos saber quem são os filhos de Deus e a autoridade que Jesus nos concede como filhos de Deus. Muitos pensam que todos são filhos de Deus e muitos ouvem, né? Todos somos filhos de Deus. Porém, não é assim que a palavra nos diz, não é assim que a palavra nos ensina. A palavra diz que todos somos criados, somos criaturas de Deus. Porém, há uma condição de sermos chamados filhos de Deus. E essa palavra ela está em João 1,12, que diz: "Contudo, aos que o receberam, quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." Todos que creram e receberam Jesus na sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há uma condição para sermos feitos filhos. Nem todos somos. Então, quando Jesus veio, a palavra diz que ele veio para desfazer uma obra das trevas, para desfazer as obras do diabo. Rapidamente, vou compartilhar com você essa palavra. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, quando houve o pecado de Adão e Eva, esse pecado ele entrou na humanidade, né? E Jesus e Deus manda Jesus à Terra como um resgate do homem, resgatando dessa linhagem carnal, desse espírito carnal, daquilo que vem com o homem desde, né, do Éden. Já nascemos debaixo de um jugo de pecado. Mas a palavra diz que ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deu a livre decisão de aceitarmos ou não a Jesus. Por isso, nós precisamos conhecer mais sobre a palavra, sobre quem é Jesus, para que nós possamos, com o conhecimento que a palavra nos dá, com a testificação do Espírito Santo em nós, reconhecer e querermos ser, sim, filhos de Deus e recebermos essa autoridade que ele conquistou. Porque quando ele foi para a cruz, ali ele venceu as obras do diabo e ele nos deu uma autoridade. E por desconhecer essa autoridade, desconhecer como temos essa autoridade, muitas vezes sofremos com a ação maligna do diabo nas nossas vidas. Então, queridos, eu estou fazendo essa série de vídeo para nos trazer luz, conhecimento sobre a questão do pecado, a questão de como o inimigo age nas nossas vidas, para que possamos então reagir a este ataque que muitas vezes vem na nossa casa, na nossa família. Amém? E em Romanos 8, 16, 17 diz: "O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados." Então Cristo, ele é herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros. O que quer dizer co-herdeiros? Quer dizer herdeiro juntamente com. Somos herdeiros juntamente com Cristo de tudo aquilo que ele conquistou para as nossas vidas. Amém? E para recebermos, como fazermos para ser então filhos de Deus, como a palavra diz que são aqueles que recebem, aqueles que creem no seu nome. Primeiro precisamos crer que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que se manifestou no mundo em carne, né? Se fez pecador em nosso lugar,
compreender, como diz a palavra, que existe somente um mediador. Lá em 1 Timóteo 2,5 fala que há somente um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Então, somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Ele é que se fez, que padeceu na cruz para dar este livre acesso do homem à presença de Deus. Como estávamos nessa natureza carnal e pecaminosa que entrou na humanidade, a palavra diz que o pecado é o que faz a separação entre Deus e o homem. Então, nós estávamos separados da presença de Deus. E Jesus, quando ele foi para a cruz, a palavra diz que o véu se rasgou, ou seja, aquilo que fazia a separação entre nós e o nosso Deus, ele foi rasgado. Por isso, hoje, quando nós entramos em oração, nós temos a confiança e a certeza que o Senhor nos escuta as nossas orações, porque é por meio de Jesus. Por isso a palavra diz que tudo quanto pedires em meu nome, ou seja, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus é que faz com que nós tenhamos essa conexão com o Pai e as bênçãos venham até nós. Quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e o Salvador das nossas vidas, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus, da reconciliação por meio de Jesus, então o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele tem uma função fundamental nas nossas vidas. Quando Jesus ele foi aos céus, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, deixaria aquele que nos instruiria de todas as coisas. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a missão do Espírito Santo nas nossas vidas. Na descrição do vídeo, vou estar deixando as referências bíblicas, então eu não vou ler todas elas para não me estender, mas vou deixar ali. E de maneira resumida vou falar para vocês, o contexto. Então, algumas missões do Espírito Santo, então, nas nossas vidas, porque devemos desejar aceitar o Senhor e receber o Espírito Santo. Primeiro, a palavra fala sobre a salvação, que somente por Ele, por meio de Jesus, é que nós temos a salvação das nossas vidas, a garantia da vida eterna, viver a vida eterna juntamente com Cristo. Esse é para a salvação, mas também devemos desejar o Senhor Jesus nas nossas vidas como Senhor. Senhor significa aquele que conduz, aquele que governa as nossas vidas, aquele que nos dirige. E assim é a missão do Espírito Santo, nos conduzir a nos afastar do pecado e nos aproximar ainda mais de Jesus. Então, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos ensina sobre a palavra de Deus, ele nos alerta sobre o pecado. Quando estamos conectados com o Espírito Santo, às vezes pode surgir algumas ciladas do inimigo à nossa volta. E aí o Espírito Santo nos alerta para que venhamos a tomar uma posição correta e afastar-nos de todo o pecado. O Espírito Santo, ele entra no nosso coração e por meio da fé, ele testifica que nós somos salvos. Ele também traz conforto aos nossos corações de que tivemos os pecados perdoados e estamos reconectados com Deus. Todos nós precisamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Somos pecadores, a palavra diz que somos pecadores e precisamos constantemente pedir perdão e nos reconciliar com o Pai. Então ele também nos ensinará e nos mostrará mais sobre as coisas espirituais. Ele nos ajuda a aplicar a palavra de Deus. Você já percebeu muitas vezes que você abre a Bíblia para ler e parece que você não entende aquela palavra?
Pois é, o Espírito Santo, ele é o responsável por nos fazer entender a palavra de Deus. Quando vamos orar, quando vamos ler a Bíblia, a gente deve orar e dizer: Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai te ajudar a compreender as Escrituras, os princípios de Deus. Amém? O Espírito Santo, ele nos faz produzir frutos de alegria, frutos de paz. Ele nos faz viver uma vida mais leve, vamos dizer assim. Não que a gente não vá passar por tribulações, por dificuldades, porque a própria palavra diz que nesse mundo nós vamos passar. Mas a palavra também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E também o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer esses dias difíceis, trazendo consolação e fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé. Então, através do Espírito Santo, nós também recebemos um poder e uma autoridade para vencermos as forças das trevas, para termos a nossa vida reconciliada com Deus e para nós desfazermos as obras das trevas. A palavra diz que Jesus se manifestou neste mundo para desfazer as obras das trevas. E quando ele fala que nós somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com ele, ele também está falando dessa autoridade, desse poder que ele conquistou na cruz e ele delegou para nós. Veja só o que diz em Lucas capítulo 10, no 19, diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, queridos, é por meio de recebermos Jesus na nossa vida e assim o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele nos ensina todas as coisas e ele nos reconcilia com o Pai. E ele nos ajuda a discernir as ciladas do inimigo, nos ajuda a ver por onde o inimigo está atuando na nossa vida. E assim ele nos delega uma autoridade, um poder para pisar toda a força do mal e mandar todo o mal para longe das nossas vidas, longe das nossas casas. É assim que a palavra diz que nós somos empoderados. Sim, somos empoderados por meio de Jesus, da obra dele, porque ele venceu o diabo naquela cruz. Mas nós temos que nos reconciliar com ele, aceitar ele na nossa vida, porque temos o livre-arbítrio. Ele nos deu o poder de escolher, né? A palavra diz que ele nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus, mas é uma escolha individual. Cada um de nós precisa receber ele de todo o coração, com toda a nossa fé e o nosso entendimento sobre essas coisas espirituais, de estarmos conectados com o Pai. Amém, queridos? Então, nessa hora, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você. Você que talvez nunca fez uma oração, recebendo Jesus na sua vida como o seu Salvador e como o seu Senhor também, porque devemos querer ter a nossa vida conduzida por Ele, porque a palavra diz que Ele tem bons pensamentos para nós, Ele tem bons caminhos para nós, Ele tem pensamentos de paz, de bem. Então nós queremos isso para a nossa vida, devemos querer que Ele conduza as nossas vidas, porque Ele tem um propósito específico para mim e para você. Então, se você nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, eu quero te convidar nessa hora a fazer essa oração e receber de todo o coração Jesus na sua vida e permitir que o Espírito Santo habite dentro de você. Você passa a ser casa, a habitação do Espírito de Deus em você. Então as coisas começam a ser transformadas e muito daquilo que você gostava de fazer, mas que não agrada a Deus, simplesmente você começa a perder vontade de fazer. Mas isso é obra do Espírito Santo na sua vida, é obra do Senhor. Amém? Então, se você não fez essa oração, gostaria que você repetisse ela juntamente comigo. Diga assim: Pai, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus.
Eu reconheço, Jesus, que Tu és o Salvador, que Tu veio à terra, se fez homem, habitou no meio de nós, que Você foi para a cruz, venceu a morte, venceu o diabo. Eu reconheço e o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa todos os meus pecados, perdoa, Senhor, todas as minhas falhas. Eu quero me reconciliar contigo, Jesus. Eu quero que Você habite dentro de mim e conduza a minha vida. Senhor, eu Te entrego toda a minha vida para Ti. Vem habitar dentro de mim, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que você agora desfrute de uma presença de Deus e busque-o todos os dias, que você vai encontrá-lo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. E a palavra diz que quando você entrega a sua vida, você nasce de novo. A palavra diz que todas as coisas se fazem novas na sua vida. Em nome de Jesus. Amém?